Olá, meus amigos e irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reinoncast, um podcast leve, humorado, descontraído, onde nós falamos de assuntos do reino com uma visão e uma perspectiva totalmente diferente do comum. Ao meu lado, meu amigo, meu irmão, David, é sempre uma honra ter você aqui, meu irmão. Amém, que honra. Hoje, iniciando aí mais um episódio, né? O 7º episódio, que honra. É muito bom mesmo, eu só quero agradecer a Deus. Quero cumprimentar ao meu amigo Pastor Adlas, sempre bom estar com você. Quero cumprimentar também ao nosso público, à nossa audiência, que tem crescido ao decorrer dessa jornada. E já deixar um aviso aí para você, poxa, se inscreve no nosso canal. Envia para mais pessoas. Eu tenho visto que muitas pessoas, pastor, elas têm tirado uma foto, postado nas redes sociais. Isso acaba engajando e mostrando para mais pessoas. Então, faça isso e o seu nome será citado aqui. Eu quero citar algumas pessoas, como o pastor Luiz, que ganhou um monte de inscritos aí pra gente. A Laisa sempre posta também, então ela vai ver isso aí. Então, se você quer fazer parte disso, por favor, se inscreve, manda uma fotinha aí nos stories, que com certeza vai nos ajudar muito, tá bom? Quero cumprimentar a nossa amiga Letícia, faz parte aí do nosso ciclo de amizade, sempre tá com a gente. Ela faz parte da nossa igreja, então a gente adora, serve a Jesus junto, e é um prazer te ter aqui, e que essa conversa seja muito boa e agradável e que possa alcançar muitas vidas. Ela que é casada há 2 anos, formada em contabilidade, musicista, cristã de berço, inserida no louvor desde criança. Letícia Pires, é um prazer ter você conosco. Ai, o prazer é meu, gente. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui participando desse projeto, desde que vocês lançaram. Assisti todos, tá? Mentira, todos não. Faltou um, mas deixa abaixo. Mas é um prazer que a gente possa ter uma troca gostosa, que essa conversa seja espiritual e que você que está assistindo seja alcançado através desse tema que nós vamos discutir hoje, que com certeza é um tema muito importante na vida de um cristão. Perfeito. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje nessa conversa sobre adoração e performance. Quando o culto vira um espetáculo, né? Afinal de contas, hoje a gente tem visto aí que as igrejas têm se preparado para melhorar a qualidade da sua música. De fato, as igrejas, David, estão investindo muito em iluminação, em sonorização, o que não é pecado, né? Trazer essa modernidade. Só que existe uma linha tênue, né? Entre adorar e performar. E é sobre isso que nós hoje vamos tentar esclarecer. A gente não quer impor nada, tá bom? Aqui não é a doutrina do Adlas, a doutrina do David, a doutrina da Letícia. Mas a gente nessa conversa, né, Letícia, a gente É uma visão, né? Exatamente, tentar entender, né, o que de fato é adoração e performance, né? O que é o culto e o que é show. Você já foi em vários shows, não foi, David? Ou não? Bom, eu não me lembro que eu fui em muitos, não. Assim, já fui por curiosidade. Eu acho que é show evangélico, né? Isso, show evangélico. Mas não tenho essa cultura, não, de ter ido em vários, não. Mas já fui, com alguns colegas, e é isso. E você, Letícia, você gosta de um show evangélico, um show gospel? Quais são a sua playlist aí? Olha, eu gosto de tudo um pouco. Eu sou bem teen worship, né? Então, todas as músicas mais calmas, aquelas músicas mais, né, espirituais, vamos colocar assim, é o que eu mais ouço. E show, não me lembro de ter ido em nenhum. Eu fui uma vez na Marcha para Jesus, mas não sei se pode ser considerado um show, né? Muito bom, muito bom. Pode sim. Mas quem são os cantores favoritos de vocês, né? Entre essa artista, cantor, gospel, etc. Quem são? Assim, eu Cid Music. Bom, eu não tenho um artista preferido. Tenho pessoas que eu inspiro. O que não é pecado você admirar, né? Por Exatamente. exemplo.
Não, concordo. Eu gosto de ouvir muito, também é um estilo musical, principalmente quando a gente fala de música congregacional, o worship é o que mais tem trazido assim a igreja para um momento de adoração, criar uma atmosfera. Eu acho que é o Eu tô no meio de dois worshipeiros aqui, O que é isso? querendo ou não, O que hoje que é isso? não tem como. Peraí. Eu que cresci ouvindo Matos Nascimento, eu que cresci ouvindo J Neto, parece até que estou ouvindo. Não que a gente não goste, eu acho que a Letícia também tem essa visão. Não, claro. Não que a gente claro. não goste desses estilos musicais. Porém, hoje, quando nós vamos entender que a adoração na igreja, ela não é única, não é sobre mim, não é sobre o Adler, não é sobre o seu gosto musical. Se fosse só sobre o teu gosto musical, tava fácil. A gente descobria qual era e a gente só cantava Matos Nascimento. Olha aí. Mas quando a gente vai para uma igreja... A gente ambiente tem, com várias pessoas com várias ali. pessoas, a gente tem que pegar músicas fáceis, que as pessoas entendam e consigam cantar. Não é isso, Letícia? Mas quem é o seu Já quero favorito? deixar, eu quero deixar o gancho Calma. para ela já. Porque ela faz parte do nosso grupo, é uma das líderes nossas, e ela que escolhe as músicas, né, o repertório e afins. Então, você já fala um pouco também dessa dificuldade que você encontra na hora de... Enfim. Hoje eu não tenho, assim, um cantor favorito. Eu ouço de tudo um pouco. Inclusive, eu gosto muito de hinos de coral, que eram músicas que a gente cantava muito na outra denominação que eu era. E eu sou apaixonada, assim, coral, internacional, nacional, enfim, gosto muito. Mas, agora falando um pouco sobre adoração e a escolha de música, repertório, enfim, é que o worship, na verdade, não é que ele é um gênero musical, né? Worship, na verdade, significa adoração. É que nos Estados Unidos, as igrejas de lá têm uma personalidade um pouco mais diferente das igrejas brasileiras. E lá eles fazem uma adoração, como eu posso dizer, é algo mais profético, assim. As canções são canções mais espontâneas, são canções que você percebe que são mais... É como se fosse uma oração. São algumas, né, das canções você percebe que elas foram, de fato, inspiradas ali pelo Espírito. Quando você ouve, você sente uma atmosfera diferente, né? Não que as outras não tenham, que são as músicas, por exemplo, que os meus pais ouviam. Só que é um estilo um pouco mais diferente. E hoje, quando eu paro para montar um repertório, por exemplo, a gente precisa pensar em várias coisas, né? Primeiro, qual que é o tema da mensagem? O que o Senhor quer dizer neste culto? O que o Senhor quer falar para a igreja? Segundo ponto, qual que é a personalidade da minha congregação? Porque hoje as igrejas têm personalidade, a nossa igreja ela tem um DNA, a gente tem um costume, vamos dizer assim, né? Então, eu não posso chegar lá na igreja, por exemplo, cantar uma música super pra cima, um forrozão, super animada, achando que todo mundo vai vir, porque ninguém vai vir. Porque além da personalidade da igreja, a gente tem as nossas personalidades individuais. Então, a gente precisa cantar algo que a igreja cante e participe com a gente, pra não ficar aquela coisa monótona, né? A gente lá em cima e a igreja, tipo assim, ó, sem entender o que tá acontecendo. Mas eu acho que o principal ponto é entender a mensagem e entender o que o Senhor quer dizer pra igreja, né? Então, por exemplo, hoje o pastor vai falar, o tema da mensagem é provisão, é fé. Então, qual a música que eu posso cantar que vai falar sobre isso? Jeová Jireh fala sobre fé. Rompendo em fé é um hino antigo, por exemplo, que acho que a maioria dos cristãos conhece e fala sobre isso. Os planos de Deus, por exemplo, fala sobre isso, sobre ter essa devoção, sobre acreditar em Deus. Então, eu acho que um bom repertório precisa ter começo, meio e fim. Perfeito. Eu não posso estar falando de A e terminar cantando de X, ninguém vai entender nada. Detalhe é que tem gente que só sente a presença de Deus se cantar o hino que ela gosta, né? Exato. O hino favorito. Ou o né? artista dela. Ou o artista. artista, né? Como eu disse, eu cresci no ambiente ouvindo muito Matos Nascimento, muito Rose Nascimento, família Nascimento, né? Tanto que hoje, com toda modéstia, eu sou amigo, né, ali do William, né? O William Nascimento é alguém que vira e mexe, a gente troca mensagem. William, queremos ver você aqui também, viu? Aí. E eu cresci ouvindo, né, J Neto. E eu lembro que o J Neto foi cantar lá na De Turismo, na igreja que seu pai é pastor, e eu fui buscá-lo no hotel, né? E enquanto eu dirigia, ele ia aqui do meu lado, a minha esposa e o assessor dele. E a gente
eu lembro que eu falei para ele, rapaz, eu cresci te ouvindo no toca-fitas do carro do papai, no toca-CD, e agora você canta aqui para mim, aqui ao vivo. E ele fez lá uma música lá, gente boa. Então aqui a gente está aqui com duas gerações, né? Eu tenho preferência, né, por esses louvores mais antigos. Isso não quer dizer que eu vou discriminar o louvor ou as músicas dessa nova geração. Eu posso fazer um apontamento? Rapidinho. Isso não significa que nem eu, e eu vou falar pela a Letícia também, a gente não gosta de música antiga. Perfeito, era isso que eu ia só para chegar. deixar bem pontuado, porque assim, a gente gosta, porém, pelo estilo musical nosso, às vezes essas músicas mais declamadas, por exemplo, a gente tem o nosso grupo lá que a gente divide vozes e afins. Se a gente coloca uma música que é muito solada por uma pessoa, acaba essas outras pessoas não participando. Então, perfeito. às vezes, a gente até canta música antiga. Muitas músicas antigas a gente canta lá. Schiller Carvalhais. Não, sim, exatamente. Verdade. Só que, assim, as músicas worships hoje, elas favorecem ao grupo de louvor. Inclui entendeu? todos, né? Isso, acaba incluindo todos. E só Ponto. para concluir aqui a minha fala, e a gente já partir aqui para alguns momentos mais polêmicos, mas e já trazendo, né, essa polêmica, eu acredito, eu particularmente, Adlas, acredito, Letícia, que os louvores atuais, eles são muito repetitivos. Adlas, né? Eu acredito que eles são muito repetitivos, fica só naquilo, né? Claro que é lindo, claro que é bacana, mas comparando aquela geração atrás, você vê que as músicas de anos atrás tinham letras, eram poesias e não se tornava tão repetitivo, né? Você pega ali a música da Cassiane, você pega ali Lauriette, você pega ali o próprio Fernandinho. 7 trombetas, por exemplo. Você pega ali... Então, não repete nada. Não repete nada. 10 minutos de música. E aí você vai... Aí hoje você vai cantar... Eu particularmente não discrimino, mas eu canto e depois já me canso, Letícia, sabe? Perfeito. Quando você fica só no lindo... Aquilo é um loop, né? Lindo és, glória, aí vai, lindo, oh Jesus. Você, Letícia, me diga uma coisa, dentro dessa questão do worship versus antigos, se assim posso dizer, o que hoje você acha que a igreja, né, a igreja atual, você acha que esses louvores, o worship, vão passar, assim como passou esses mais antigos, que eu ainda não os denominei? Você acha que vai vir uma nova roupagem para isso, ou você acha que vai permanecer? É apenas uma moda? Eu acho que vai permanecer, porque se você parar para observar até as cantoras, né? Vamos pegar as mulheres. Schiller Carvalhais, Lauriette, Canção em Louvor. Esses cantores que são mais tradicionais, hoje em dia eles já estão ou lançando novas músicas já mais no estilo worship, vamos colocar assim, ou eles estão regravando as antigas com a parte instrumental diferenciada da versão antiga. Então você percebe que os cantores de antigamente, eles já estão se adequando a esse novo modelo do gospel, né? Vamos colocar assim. Até porque, antigamente, um cantor, verdade mesmo, porque um cantor antes gravava, sei lá, 10 faixas pra fazer sucesso, uma, duas, três, né? Mas tudo bem, mas tinha CD, mano, que era... As 10 faixas eram boas. E hoje a pessoa lança uma que não é boa. Ela lança uma história e pronto. Enfim. É que eu acho que não é nem a questão da música ser muito repetitiva. É que eu acho também que, hoje em dia, não só cantores lançam músicas, como também, atualmente, viralizou muito os próprios grupos locais de congregações lançarem músicas próprias, né? Então, exemplo, aqui na MSBN a gente tem o nosso, que é o Seed Music. Então, vamos supor que a gente lançasse um cover, de repente, viralizasse. Então, não é que a gente é uma banda, né? As igrejas locais passaram a gravar muitos covers. E eu acho que não é nem tanto, assim, a questão do repetir a música, é porque às vezes o que viraliza é o espontâneo de uma apresentação ou o espontâneo talvez de um culto, e aí o pessoal transforma aquilo numa música.
Isso é muito comum, principalmente nas igrejas mais batistas, assim, né? Então, tá lá num culto e tal, você tá cantando, tá adorando, daqui a pouco você começa um cântico espontâneo. Então, é na hora. Deus dá inspiração e você começa na hora e fica repetindo. Então, acho que às vezes viraliza mais o espontâneo do que uma música que repete mesmo em si. E interessante, falando dessa espontaneidade, a que ponto a gente consegue discernir o que é adoração espontânea e performance, David? Bom, vamos lá. Eu gostaria de trazer um pensamento mais a fundo sobre performance e adoração. Poderia colocar a técnica e a unção, vamos dizer assim. A unção, por si só, ela é suficiente, tá? Se você pegar qualquer pessoa que não precisa nem cantar muito, mas tem unção na vida, porque a unção, ela é dada, ela é adquirida através de sacrifício. Não, você pode cantar muito bem, Letícia, e Deus ter te dado o dom e você saber técnica, e beleza. Mas isso não significa que você tem unção para cantar. Exato. Mas, e eu volto a dizer, a unção por si só, ela já é suficiente. Porém, eu acho que o combo perfeito é quando se inicia, quando se tem, técnica e unção. Para mim é o combo perfeito. É quando a pessoa, além de ter unção na vida, além de buscar isso, se quebrantar, ela ainda assim sabe o que está fazendo, sabe? E qual foi a pergunta mesmo que você fez? Em que momento essa espontaneidade vira performance? Bom, quando a gente esquece da unção. Quando a gente é tão bom tecnicamente que a gente pensa que a gente não precisa mais se quebrantar, que a gente não precisa mais orar, não precisa mais jejuar. Eu sempre tive facilidade para música. Eu sempre passei minha vida toda, desde que eu me entendo por gente, na bateria, no teclado. Meu pai é músico, meu irmão é músico. A música, ela corre na veia aqui, no sangue, né? Então, eu tô nesse meio. E pra mim é muito fácil fazer o que eu faço. Assim, cara, as pessoas às vezes olham, né? Falam assim, como é que você faz isso? Nem eu sei, é porque vem de mim, assim, entendeu? Então a música pra mim é muito fácil. Mas se eu não buscar, eu vou entrar nesse caminho perigoso que é da performance. Então, por saber fazer, eu posso chegar lá e fazer e vai acontecer, mas não significa que seria aquilo que Deus quer de mim, entendeu? Então, esse é o perigo de que hoje muitas pessoas... isso é até perigoso, porque eu olho assim, cantores que, cara, eles têm a vida toda bagunçada e chega lá no altar e sabe fazer. Sabe entendeu? ser profissional. Então, isso é performance. Isso é performance. Isso é ser profissional. Eu acho que esse é o cerne da coisa, Letícia. Eu acho que esse é o negócio. Você olha para a vida do cidadão, da pessoa, sabe que ele, por trás dos bastidores, ele bebe muita cerveja, fuma, ele é uma pessoa terrivelmente mundana, usar essa expressão, e de repente, quando ele pega o microfone, ele faz uma performance tão boa que convincente. Convincente. Por quê? Porque ele é profissional ali, Exato. Não é verdade, Letícia? Aí viraram os profissionais de palco, né? Que a gente pode até falar isso é válido não só para quem canta, mas para quem prega também. Para quem técnica de oratória. Para quem toca. Porque hoje o meio gospel, antigamente quando se falava em vou cantar louvores gospel, era uma coisa, né? Era adoração, era louvor congregacional. Hoje o mundo gospel virou uma rede, né? Sim. Já não é mais algo muito separado. Então, a partir do momento que começou-se a se importar muito mais com a técnica, com os instrumentos perfeitos, com os solos perfeitos, com a gravação mais top, num cenário cheio de luzes... Tudo se resume a um bom som, mas é uma música que não tem um óleo, é uma música que não quebra um jugo, é uma música que não confronta o seu pecado, é uma música que não te ensina nada, é uma música que muitas das vezes não é nem bíblica, né? Você tá cantando uma coisa que você não sabe se é realmente bíblico ou não. E aí a gente entra por um outro caminho, porque aí, com base nessa sua questão... então a gente vai falar sobre a questão das músicas, porque tem música hoje que é muito antropocêntrica, é o homem no meio. Exato. Tá falando sobre você vai vencer, beleza, é bom, é gostoso de ouvir, né? É legal, é leve, mas
Cadê Jesus Não nessa edifica nada, né? Exato. Não Só muda. edifica assim, né? É algo que você gosta de ouvir, mas não muda, né? Então hoje a gente está vendo de uns, não sei, talvez esteja enganado, de uns 10 anos para cá, pelo menos 15 anos para cá, essa identidade das letras mudou, tirou Cristo do centro e botou o homem, né? O ego. Até os pregadores mudaram. Então isso a gente está vendo o aumento das performances, né? Que são pregadores que não se escandalize com isso. Infelizmente, é a verdade. Cantores e pregadores cristãos, assim se denominam, que na frente ali no altar são uma coisa e por trás são outra. Vou dar um exemplo aqui de unção. Logo quando a gente começou a MSBN, ABC Paulista, na inauguração, a irmã Nil, mãe do pastor, né, pastor Aurir, que é o nosso pastor, ela estava presente e acho que no segundo dia ela teve uma oportunidade para falar alguma coisa. Cara, ela começou a cantar uma música da harpa. E antes dela cantar, a igreja já sentiu a presença de Deus. Glória. Só dela pegar no microfone e começar a cantar, a gente já sentiu a presença de Deus. Então, a unção, ela faz a diferença em qualquer lugar. Uau. Entendeu? É unção. É unção. Tudo se fala sobre unção. E para unção, não tem o que fazer. Ou você se quebranta, é na insuficiência carnal, filho. Ou você paga o preço, ou você ora ou jejua, ou você não vai alcançar isso aí. Até Técnica, porque, a gente corre atrás, vai estudar, tem YouTube, Exato. tem tudo. Mas a unção, ela faz a diferença em qualquer lugar. Até porque eu acredito que a verdadeira adoração é renunciar-se a si mesmo, né? Então, antes de Deus aceitar a minha adoração, ele precisa aceitar a minha vida. Exato. Uau. Né? Então, Perfeito. como que é a minha vida? Porque a verdade, eu acho que a adoração, se assim eu posso dizer, igual a pastora Adlas fala, eu acho que ela tem que ser o nosso estilo de vida. Tudo que eu faço comunica. A minha adoração precisa adorar Deus na minha casa, precisa adorar Deus na faculdade, no trabalho. Eu não posso chegar só no domingo lá no altar e adorar Deus só ali. Eu não posso chegar no culto de ensino e adorar Deus porque eu recebi uma bênção antes de chegar no culto. Já quero falar sobre uma polêmica até. Porque hoje, se eu for pegar no mundo profissional mesmo da música, os músicos, eles nem são crentes, pô. Opa. Entendeu? Hoje se chamam músicos para gravar porque eles são bons tecnicamente. Exatamente. E antigamente isso era loucura. Ou o cara tinha vida no altar, ou ele jamais subiria em um púlpito. Ou tocaria em um instrumento na igreja. Só que hoje banalizou isso e as pessoas levam isso como uma profissão. Até mesmo, só vou na igreja se receber para tocar. E é entendeu? engraçado isso porque muitos dos cantores não gospel famoso e músicos também formaram-se dentro das igrejas. E a Assembleia é a maior instituição que forma Músicos e cantores. Perfeito. Então, Letícia, mas me diz uma coisa, o que vocês acham, né? Eu tenho uma opinião sobre a verdadeira adoração, né? Eu acredito que é aquela que é o coração sincero, aquela que você se entrega verdadeiramente, porque o que a gente está falando desde o início? Que hoje as pessoas têm performado muito, né? São pessoas que quando pegam o microfone elas se transformam. É como se o microfone fosse o relógio morfador dos Power Rangers. Você lembra, né? Pegou, virou o Bem 10. o Ben 10, né? Agora, né? Então eu acredito que hoje muita gente tem adorado a Deus com os lábios, aquilo que Jesus falou, mas o coração está longe, David. O coração está longe. O que você entende, Letícia, então, como a verdadeira adoração? Você acha que hoje ainda tem verdadeiros adoradores dentro desse segmento gospel? Eu acredito que sim. E muito disso que você falou também é uma verdade que eu tenho. Eu acho que o verdadeiro adorador é aquele que tem um coração centrado diretamente em Deus, diretamente em Cristo, né? Então, por exemplo, pode ser que as pessoas olhem e vejam a gente cantando, adorando a Deus, louvando, enfim, em cima de uma igreja que é um palco, que é uma igreja que tem luzes, que é uma igreja que tem LED. Mas apesar de eu estar num cenário como esse, a minha função lá em cima é apontar a Cristo. Amém. Então, eu preciso estar lá e eu preciso passar uma mensagem para a igreja. Eu preciso que a igreja tenha um encontro com Jesus a partir do que eu estou cantando. Então, eu não posso confundir uns cenários, porque a partir do momento que eu confundo,
Aí eu já deixei de lado o espiritual, porque agora eu já sei como é que canta, já sei como é que faz a parada aqui, então você acaba deixando Deus de lado, né? Então eu acho que a verdadeira adoração é isso, é você ter o coração centralizado em Cristo, apontar pra Ele, tudo que você faz deve ser direcionado pra Ele. Porque adoração é você renunciar-se a si mesmo. Então se você não está renunciando a si mesmo, quer dizer então que você está se crescendo, né? Vamos colocar assim. O que a Bíblia fala, um dos pontos que nós devemos frisar bem aqui sobre a verdadeira adoração. Você vai ver lá o caso de Saul, que a Bíblia diz que estava atormentado por espíritos. E todas as vezes que Davi tangia aquela harpa, David, os espíritos saíam, iam embora, né? Aqueles que perturbavam Saul, né? Então você vai ver que Davi, na sua sinceridade, na sua entrega com um louvor verdadeiro, o poder do louvor consegue expulsar esses demônios, expulsar essa perturbação. Tem gente que só se acalma quando ouve um louvor, né? Então, às vezes, o cantor que está ali, ele está tão ligado no cachê que vai receber, nas fotos que ele vai tirar, na pose que ele tem que fazer para o vídeo, para viralizar o que ele está cantando, que ele esquece que alguém ali está como Saul, que alguém ali precisa ser liberto, e quem Deus vai usar é ele. Só que ele está mais preocupado se vai viralizar, ele está mais preocupado, né? Poxa, será que eu acertei a paleta de cores? Será que isso... E isso acaba, né, se tornando performance também, e isso tem atrapalhado tantos cultos que as pessoas hoje estão com uma febre, com uma negócio, não, eu tenho que viralizar, enquanto que o essencial está deixando passar despercebido. O que você acha, David, sobre isso, né? Esses cantores que pensam mais no cachê, na viralização do seu conteúdo, e esquece que ali tem a irmã Maria e o irmão João que precisa ser abençoado através daquela música. Como a Letícia falou, eu acredito que a adoração, a gente adora a Deus muito antes de subir, ou de pegar no microfone, ou de subir no púlpito da igreja. A nossa vida, ela é uma adoração, né? Através da minha vida, eu vou conseguir pregar Jesus, pelo exemplo, enfim. Então, às vezes, cara, eu fico olhando, muitas pessoas que são convidadas, às vezes, chegam na igreja, aí fica lá parado. Nem hora, né? Nem hora. Não, quando não, estão o tempo todo aqui, ó, mexendo no celular. Exato. Aí quando vai, a vez dela... Quando sobe no Saúde púlpito, dos irmãos. mas aí muda da água pro vinho. Cadê aquela Não, pessoa? outro detalhe. Você tocou numa ferida agora que alguém vai se bater também. Porque eu conheço não só cantores e pregadores que vendem uma imagem falsa quando estão em cima do altar. Por exemplo, Letícia, tem cantora que chega ali no culto, né? Ela chega aqui, ó. O nariz lá em cima, né? Uhum. Aí pega o celular, fica por ali esperando a vez dela. Aí, quando ela vai cantar, aí ela vende aquela falsa humildade. Olha, quando eu cheguei, aquela irmã que sentou do meu lado. Gente, que coisa linda. Nem cumprimentou a irmã, muitas das vezes. Pregador, eu já vi pregador, homens, né? Que são pregadores das Sagradas Escrituras, falando sobre humildade, passa por você e nem lhe cumprimenta. Passa por você, nem olha no seu rosto, nem de, meu irmão, Pai do Senhor. Mas quando chega no altar... Aí muda, se transforma, né? Então, exatamente. Eu acredito que eu entendo e eu faço a análise de mim mesmo, que eu sou um adorador de verdade. Amém. Porque apesar de estar cantando lá, mas quando eu não estou cantando, quando não é a minha escala, ou às vezes eu pego uma folguinha, eu tô lá, eu tô adorando, vendo meus amigos e meus irmãos tocando e cantando. Cara, eu tô lá adorando a Deus, entendeu? Tô lá, levanto minha mão, bato palma. Adorando a Deus e intercedendo por eles que estão lá, né? Exatamente. Então, eu acredito que, assim, adorador, de verdade, não precisa de momento. Sabe? Exato. Não precisa da oportunidade. Porque
o cara só é adorador quando ele tem uma oportunidade, mas se o pastor dele deixar ele de banco, aí ele para de adorar. E eu vou dar um exemplo que Deus ele formou isso em mim, porque é difícil em um músico ou no cantor isso. Quando eu vim para São Paulo, eu passei minha vida toda em Manaus, né? Quando eu vim para São Paulo, as pessoas não sabiam que eu tocava algum instrumento ou que eu cantava, né? Então, eu passei um bom tempo, um bom período de tempo, sentado no banco da igreja congregando. Um bom tempo. Quase um ano. É mesmo? Sem fazer nada. Só ia pra igreja. Eu não sabia desse. Quando você veio pra cá, né? Foi quando eu vim pra cá. E minha mãe se preocupou com isso, né? Porque eu era muito ativo lá. Você sabe. Sim. Era 3 vezes por dia na igreja, filho. No domingo, esquece. O domingo sempre foi, né? O domingo sempre foi de Deus. Eu tive um relaxo quando eu vim pra cá. Até porque eu não tinha essas atividades. Adaptação. Então, fui me adaptando. E eu chegava no culto e Deus ele foi formando isso em mim. Porque eu chegava e falava assim, Senhor, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui olhando, tipo... Eu toco, pô. Eu queria estar tocando lá, E Deus massacrando meu ego ali, ó. Você vai aprender a adorar aqui. E eu lá, sentado lá, olhando pra frente, e Deus foi trabalhando, me quebrando. Porque tem gente que acha que só serve se pegar no microfone. Exatamente. E eu tava ali no grupo de jovens, louvando a Deus quando Deus falou comigo assim, ó, eu vou te formar aqui, porque vai chegar um período que eu vou te usar, mas você vai ser formado aqui. Então, eu tava lá no meio do grupo de jovens lá, louvando, sendo mais um fazendo parte daquele... Então, não era eu o centro. E esse é o ponto. Você não é o centro, cara. Você é apenas uma pessoa que Deus vai te usar. É um cano todo sujo que passa água boa dentro. Até porque se Deus não usar você, ele vai usar outro. Exatamente. Então, isso. Deus me formou no anonimato. Esquecido, né? Ninguém sabia. E Deus me formou ali. Então, é isso. Adorador é adorar em meio às dificuldades, é adorar quando ninguém tá te vendo, é adorar num quarto, é adorar lavando a louça. Às vezes eu tô aqui, tô lavando os materiais ali pra atender um paciente e outro, coloco um louvor, começa a cantar. E às vezes até falar em mistério também. Oh, glória. Então isso é ser adorador. É engraçado. Fica à vontade. Engraçado isso que o David comentou, porque eu tô passando. Não vou falar que já passei, porque acho que estou passando ainda por um momento bem semelhante a esse de reconstrução, eu diria. Porque antes de eu vir para a MSBN ABC Paulista, eu estava a vida inteira congreguei no mesmo lugar, né? E fui inserida na música desde criança. E quando eu cheguei aqui, eu vim com o pensamento de que seria muito fácil trabalhar. Na verdade, eu vim pra cá pensando que eu ficaria sentadinha. Que eu não ia fazer nada. Mas quando começamos a trabalhar com o Cid, na minha cabeça carnal, achei que seria a mesma coisa que eu fazia antes. Por quê? Eu vou chegar no ensaio, vou escolher a música, vamos passar as vozes, passar a música e fechou. Mas é muito além do que isso. E Deus tem me quebrado muito com relação a isso, porque eu já fui uma pessoa que me importei muito mais com a performance do que com a verdadeira adoração. Olha aí. Porque eu tinha que chegar no ensaio e o ensaio tinha que ser excelente. O jovem tinha que cantar lindo, os músicos tinham que ter que tirar do hino em casa e tocar igualzinho era na música. Porque se tivesse um errinho, eu simplesmente parava o ensaio, a minha oportunidade, chamava o próximo regente. E isso então, tipo assim, quando eu vim pra cá, o Senhor me quebrou de uma forma assim, e eu achando que eu não fazia isso, né? Não, imagina, mas fazia. Então, é um momento de reconstrução. Trabalhar com o Cid tem sido uma reconstrução espiritual pra mim, porque reger um grupo e liderar um grupo de louvor são 2 coisas totalmente diferentes. Porque, além de eu precisar estar conectada com Deus para trazer uma proposta que se encaixa ao grupo e à igreja, eu preciso ainda assim estar de olho nos corações das pessoas que estão cantando no grupo também. Falando em questão de grupo, né? Você vê que hoje, aquilo que eu falei anteriormente, há uma preocupação muito em viralizar, né? Tanto que hoje a maioria das igrejas tem adotado um sistema de câmera e ali fazem seus cortes e tal, mas você acha, Letícia, que essa pressão pelos likes, né? Essa pressão pelas visualizações e, por consequência, críticas, você acha que isso influencia o grupo de louvor na hora do culto? Você acha que eles se sentem pressionados a ponto de, não, então a gente precisa dar o nosso melhor aqui, mas
Não o melhor da adoração, David, mas a gente precisa aqui, porque senão o pessoal que estão nos assistindo vão criticar, senão a gente não vai ter visualizações depois. Você acha que isso influencia ali a mornidão do culto? Eu acho totalmente. Eu acho que é muito da sua intenção, né? Então, um exemplo, qual que é a intenção da MSBN ABC Paulista em fazer o Reinão Cast, em postar os vídeos, Reinão Academy? Qual que é a nossa intenção? É alcançar as vidas através das redes sociais. Na live, né? Gravar, às vezes a pessoa não pôde vir no culto, então ela tá nos assistindo. Agora, qual que é a intenção desses cortes? Será que a gente quer viralizar? Será que a gente quer compartilhar um louvor que nos tocou e que a gente crê que vai tocar outras pessoas? Eu acho que vai muito da intenção da pessoa, assim. Se a pessoa Na quer, questão do compartilhamento, né? se ela quer essa visibilidade para se Só amostrar. fazer um apontamento também, que deixar bem certo para quem está nos escutando, que nós não somos contra a perfeição na técnica, jamais, tá? jamais. Porque não existe ninguém mais chato do que a gente. Jamais. Do que a Letícia. Mais chata do que eu. do que a gente quando a gente vai fazer o melhor para Deus. Exato. Porque a gente se dedica. Exato. Entendeu? A gente ensaia, passa horas ali ensaiando. Não é sobre isso. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Se fosse só isso, eu posso chamar aqui um concerto de pessoas que vão tocar aqui uma orquestra ou uma pessoa que cante muito. Eu conheço várias. Vai cantar aqui pra você, você vai se emocionar. Eu vou me emocionar, mas não é sobre isso. E quando a gente vai pra igreja, falar sobre adoração na igreja, às vezes, cara, tocar a música toda torta, cheia de nota, nem era isso que a igreja tava precisando, sabe? Às vezes tira mais o foco do que te leva pro foco. Exato. Porque então, a pessoa tá lá no culto, aí ela fica, nossa, quanta nota, nossa, quanta coisa, quanta informação, você não consegue focar, né? Então, até por isso que às vezes também, voltando naquele ponto, quanto menos informação na música, é mais fácil para as pessoas... Não precisa esmerilhar o hino. Não exatamente. precisa. É que assim, eu acho que a unção... A adoração, a unção e a excelência são três coisas que precisam andar juntas. Adoração, unção e excelência. e excelência. São três coisas que precisam andar juntas. E aí, o que nós, como ministros de louvor, pessoas inseridas na questão do louvor da igreja, precisam entender? Eu, como ministro, eu, como adoradora, e com a unção que o Senhor me deu, eu preciso aprimorar o meu talento para que quando eu chegar na igreja e for transmitir aquilo que o Senhor quer que eu transmita, eu transmito de uma forma racional e que a pessoa que está me ouvindo entenda. Eu acho que é isso. Porque não adianta nada eu ter a unção e eu chegar lá na frente para comunicar a mensagem que Deus falou, de qualquer jeito, ninguém vai entender nada. Eu lembrei de uma coisa aqui que aconteceu na igreja e vai falar muito do que a gente tá discutindo aqui. Teve um culto de Santa Ceia, pastor Adriano, você já estava aqui, inclusive, mas eu não sei se você percebeu. A gente estava lá se organizando para cantar, né? E aí o teclado desligou. Não sei, Desligou, acho que foi algum foi o inimigo, dedinho lá do... Não sei, porque ele não é permitido entrar lá, mas por algum motivo teve uma seta ali. Teve uma brecha. O teclado não funcionou. E, cara, isso acontecer é para tirar o foco e deixar, assim, qualquer músico... assim, em um momento muito delicado, porque a gente tá ali preparado, já ensaiou, tá ali, tem a introdução da música pra gente começar. Só pra deixar bem claro, assim, fiquei bem chateado, assim, com a situação. E a gente tá ali pressionado, e aí a Aira estava ministrando nesse dia, ela falou assim, ó, para tudo, isso aí, cara... É coisa de quem tem o discernimento, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, parar tudo e falar assim, ó, vamos orar, que isso aqui é espiritual. Isso aqui não é técnica, entendeu? E é por isso que eu tô falando sobre isso, porque às vezes a gente fica tão atrelado à técnica que a gente esquece que não é pra gente, isso aqui é pra Deus. E aí ela fez a oração e ela falou assim, agora a gente vai cantar. Quando a gente começar a cantar, o poder de Deus desceu ali de uma tal forma que... se a gente tivesse tudo certinho, não tinha acontecido, entendeu? Então, às vezes, não é sobre a gente. Não é sobre a gente. É sobre o que Deus quer pra igreja. Deus quer fazer, né? Então, foi liberando tudo, o teclado voltou a funcionar. Tudo funcionando depois. Voltou a funcionar. Então, era uma questão espiritual. E, às vezes, a gente tá ali, a gente não pergunta pra Deus, né? O que Ele quer. O que o Senhor quer hoje aqui? Uma coisa é certa, e já estamos encaminhando pro fim. Uma coisa é certa, Letícia. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores.
O salmista também disse assim, ó, entrai em seus átrios com louvores. Então o louvor, ele é algo crucial na adoração. Não estou dizendo que você só adora cantando. Você pode adorar a Jesus ali enquanto você está trabalhando. Você pode adorá-lo quando está estudando. Através da sua vida, ser de fato um testemunho de adoração para Deus. Mas hoje a gente está vivendo tempos tão sombrios na igreja atual, né, onde o amor de muitos se esfriou, que a questão hoje está se banalizando, né? A questão do louvor e da música está se banalizando. É isso que nós falamos hoje aqui. Aí está entrando pessoas que nem cristãos são para tocar, outros, como nós falamos, que quando pega o microfone se transforma, mas a vida depois do altar é uma outra coisa. Mas que fique certo esse recado aqui, que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando você canta, você não está ali para mostrar sua técnica, não está ali para mostrar o seu talento, você está ali para se entregar. Você está ali para dar o seu melhor. E muitas das vezes até sai um pouco do ritmo, do compasso, às vezes até semitona. Isso não quer dizer que foi reprovado. Exatamente. Isso não quer dizer que eu errei, Deus não recebeu. Pelo contrário, às vezes tem pessoas, David, como você falou da irmã Nil, que nem começou a cantar o hino da harpa e a igreja já estava sentindo a presença de Deus. Então hoje as pessoas se preocupam tanto com eu preciso colocar minha voz mesmo, eu tenho que dar tudo de mim, e esquece, né, de entregar de fato o seu coração. Ela quer tanto se mostrar para parecer que está perfeito, que é isso, que às vezes esquece de que ela está num culto, né, e não num show de talentos. Então, essa é a mensagem que nós queremos deixar claro aqui. Nós não somos contra o ensaio, nós não somos contra os instrumentos, os melhores, não. Nós somos a favor de tudo isso, mas não adianta a casa ser bonita e Jesus não está dentro dela. Concordo. Não adianta você ensaiar e Jesus não está contigo. Não adianta você cantar e não chamar o Deus do louvor para te usar. Que você que está nos ouvindo, onde você estiver, seja um canal de bênçãos. Um canal de bênçãos para aqueles que estão te ouvindo, porque através desse talento que Deus te deu, outras vidas serão alcançadas. Eu finalizo aqui a minha participação e já passo para Letícia e suas considerações, falando sobre Paulo e Silas na prisão. Cantavam e oravam, e os outros presos os escutavam. Existem pessoas que estão aprisionadas e precisam ouvir a tua voz. Existem pessoas que estão algemadas, acorrentadas no pecado, na lama, e precisam ouvir a tua voz. Então não se cale. Por mais que você não tenha a melhor técnica, por mais que você não tenha o melhor instrumento, por mais que você nem saiba falar direito, mas ali aonde Deus te colocar, alguém precisa ouvir sua voz. Deus te abençoe. Letícia. Amém. Adalas, muito sábio em suas palavras. E para fechar aqui a minha participação também, eu acredito que nós, como adoradores, devemos adorar a Deus a partir de quem Ele é e apesar de quem nós somos. Uau. Né? E é como eu falei, antes do Senhor receber a minha adoração, Ele precisa receber a minha vida. Então, que a gente possa fazer uma autoanálise sobre nós mesmos, né? Então, como eu tenho... Qual tem sido o meu testemunho? Qual tem sido a minha participação na vida das pessoas? Como eu tenho me comportado nos ambientes? Então, que a gente possa fazer essa autoanálise, porque ser ministro de louvor, estar nessa responsabilidade nas igrejas é uma responsabilidade extremamente alta. Então, que a gente não faça disso um palco, né? Uma oportunidade de se amostrar, mas que a gente esteja sempre no foco de apontar para Cristo. Uau! Acho que esse tem que ser o nosso foco como ministros de louvor. Perfeito. Eu quero fazer um contraponto aqui nas minhas considerações finais, deixar um gostinho aí para a gente fazer o episódio 2, porque essa conversa, cara, vai... É pano para as mangas. Exatamente. A gente tem que fazer um outro podcast falando sobre o mesmo assunto.
E aí a gente falar um pouquinho sobre a técnica, porque é importante também. Por mais que você tenha unção na hora de cantar, na hora de estar ali, né? Mas saber o que está fazendo é muito importante. Saber o tom, saber cantar no tom, saber não desafinar, isso é importante demais. Concordo. É importante você saber tocar a música, tirar a música na hora de ir tocar essa música. Dar o melhor mesmo, sabe? E também, para quem ministra, né? Para quem ministra, isso é uma das coisas, cara, você pode estudar antes de ministrar também. Por exemplo, a música fala sobre Jesus. Você pode ir lá ver... Ressurreição. Ressurreição. Vai lá, estuda sobre isso. Estudar a música, o que a Bíblia diz sobre isso. Traz um versículo. Então, você se prepara para Deus te usar. E não chega lá e espera Deus te usar. Porque, às vezes, você vai chegar lá e Deus não vai fazer nada mesmo. Porque você não se preparou. Então, se preparar para que Deus ele te use é o melhor cenário. Então, para mim, um combo perfeito é a unção e a técnica. Quando essas duas coisas se unem, exatamente. É o melhor cenário. Então, a minha dica aí. Estude mesmo aquilo que você tem que estudar, que Deus ele vai te usar. Mas você vai ter que procurar no secreto aí também. E que as pessoas também precisam entender para o que elas foram chamadas, né? Porque às vezes a pessoa gosta de cantar, perfeito, mas ela não tem um domínio sobre a coisa, ela se perde, ela não sabe, né? Então, ter só a unção não basta, né? Quando a gente fala sobre isso. Perfeito. Letícia, nós queremos te agradecer pela sua disponibilidade, que Deus continue lhe abençoando, você, o Flávio. Olha que vocês são um casal bem novo, né? Tem uma história muito bonita. Eu queria poder contar um pouco mais aqui, né, junto contigo dessa história. Nosso tempo é curto, mas eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, né? A Letícia aceitou o nosso convite meio que em cima da hora, né? E ela disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus continue lhe honrando, lhe abençoando. Onde é que o pessoal consegue lhe achar nas redes sociais? Qual é o seu arroba? É Santos_Le com H, L-E-H. Santos_Le, L-E com H. Ali você posta o quê? Posta você cantando também? Não posto, gente. Eu não acredito. Não posto. A gente vai começar a mudar isso aí. Vamos começar a mudar, as pessoas às vezes eu postei uns stories cantando, aí o pessoal descobriu que eu faço isso, e agora onde eu vou eles ficam pedindo pra eu cantar. Oi. Mas eu sou tímida. Pra quem não conhece a Letícia e segue a gente inscrito aí no canal, ela é uma ótima cantora, tá? Tecnicamente, cara... Deus usa profundamente a Letícia no louvor. Isso então, é verdade. Não tínhamos uma pessoa melhor para escolher para falar sobre esse tema. David, qual é o seu arroba? @dr.davidferreira, tudo junto. Lá você vai encontrar um pouquinho de tudo, um pouco da minha família, um pouco do meu trabalho e um pouco do Reinocast também. A gente posta algumas reflexões bíblicas, a gente fala um pouquinho sobre Deus, porque eu não consigo separar a minha vida sem Deus. Profissional. Eu sou o que sou. E se quem quiser me seguir vai ter que ver tudo. Ou então, para de me seguir. Essa é boa, dá até um versículo. Eu sou o que sou e quem quiser me seguir, dá um versículo. Gente, você quiser também me achar, né? @PRAdlas, né? Você vai achar talvez no Instagram talvez não, com certeza 2 perfis, os 2 são meus. PRAdlas, você vai me achar aqui no YouTube também com devocionais, mensagens diárias, e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos presentes nas principais plataformas: Spotify, YouTube, Instagram e TikTok, tá bom? Deus em Cristo te abençoe e faça da sua vida um testemunho de milagres. Esse é o nosso desejo aqui, nossos agradecimentos a todos que ficaram conosco até agora. Deus te abençoe. Amém. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu.